gente, hoje o papo é sério, porque autoconhecimento é um negócio que a gente tem que buscar todo dia. Não é porque a gente nasceu com a gente que a gente se conhece. Quando a gente começa a entender algumas coisas e por que a gente faz algumas coisas, o autoconhecimento ajuda aí muito na nossa vida. Então o que acontece? Recentemente voltei à terapia e é um assunto que eu ainda tenho dificuldade de abrir porque existe aí um certo preconceito de assumir que tá fazendo terapia. E recentemente eu vi um post de uma dessas pessoas que eu sigo no Instagram, ela é uma atriz, e ela falando que a gente não tem que ter vergonha de fazer terapia e falar que faz terapia. E eu falei, poxa, tá aí um assunto que eu preciso trabalhar, falar que eu faço terapia. Então não é um motivo de vergonha. E até ela fala muito bonito que a gente se conhecer é muito importante. E é por isso que eu foco no autoconhecimento. Então o fato de como encarar a terapia e ir fazer terapia vira um outro vídeo para mais tarde, quando eu entender melhor o meu lugar nisso tudo. Mas hoje o tema é autoconhecimento, que durante uma sessão de terapia, a terapeuta me disse: já saquei, você tem codependência. Vá procurar num site, porque existe um site para isso, aonde é Anonymous, e você vai entender sobre o assunto. Gente, já começa que eu fiquei cabreira, porque assim, você tem um negócio e você tem que ir lá no site dos Anônimos ver isso. Sabe assim? Tipo, existe um diagnóstico, existe uma associação anônima pra tratar desse diagnóstico. Já tô me sentindo tipo, socorro. Sem continuar falando de preconceito, né, que a gente sabe que tem. Eu resolvi negar e falei, não tenho, tá inventando moda. Tá, só que a curiosidade fala mais alto. Então assim, fui lá no Google e procurei, chama-se Coda, não sei como é que fala, Coda Brasil. Eu vou deixar o site aqui, então é www.codabrasil.org.br. E aí comecei a ler esse site e falei, não tem nada disso não. Só que esse site tem um questionário. Aí fui fazer o questionário porque, né, assim, quem cresceu lendo Capricho adorava a sessão de questionário, porque no final dava um resultado. Falei, eu vou fazer esse questionário só pra provar que eu não tenho nada disso, que eu sou imune, legal? Aí, minha gente, eu vou até abrir um pouquinho algumas perguntas do questionário, porque eu tô aqui pra provar. É um questionário enviesado, porque o questionário faz várias perguntas que a gente concorda com ela e no final fala que você tem um negócio aí, né, a codependência. Eu vou abrir algumas perguntas desse questionário só pra gente ver juntos se eu tô certa ou se eu tô errada, mas eu suspeito que as perguntas foram feitas pra gente responder sim, tá bom? Então assim, só pra deixar bem claro, o site é sério, é um assunto bem bacana. Eu sei que eu tô falando brincando, mas é porque assumir isso, ainda mais em público, é mais difícil. E o primeiro passo pra gente se tratar é a gente saber e falar. Então, tudo faz parte, mas que o questionário induz ao sim, induz. Então, no comecinho aqui do questionário, ele fala: as 19 perguntas a seguir servem para identificar possíveis padrões de codependência. Somos conscientes de que o autoconhecimento é um assunto muito sério e, por sua vez, pessoal. Esperamos que essas perguntas possam ser-lhes úteis. Então, gente, é pessoal, eu tô abrindo aqui, mas eu não vou abrir todas as perguntas. Mas bate no tema que eu tô querendo trazer, que é o autoconhecimento. Então, a primeira pergunta, que eu acho que não tem como responder não, e é isso que eu quero ver aqui agora, se sou só eu ou não. Você se flagra constantemente dizendo sim quando quer dizer não? Gente, quem não tem dificuldade de falar não? Existe até livros que assim, o poder do não, fale não, como falar não. Então assim, essa pergunta basicamente é sim. Por quê? Porque existem livros que ensinam a gente a como dizer não, porque a gente tem dificuldade de falar não. Então assim,
acho essa pergunta um pouco tanto quanto enviesada, porque tem até livro de como falar não. Então, se você tem facilidade de falar não e dificuldade de falar sim, conta aqui pra gente, porque eu acredito que esse tipo de dificuldade 99,9% das pessoas têm. Ó, outra pergunta que eu acho muito difícil falar não. Vamos ver. Você vive tentando provar aos outros que é bom o suficiente? Você tem medo de errar? Gente, quem não tem medo de errar? Quem é que gosta de errar? Olha aqui um erro, vou cometer. Não é um pouco assim demais essa pergunta? Tipo, sim, tenho medo de errar, sim, e erro, mas eu tenho muito medo de errar. A próxima pergunta. Você tem medo de expressar suas emoções de maneira aberta, honesta e apropriada? Gente, não tem nem como eu responder essa pergunta, porque no começo desse vídeo eu já contei que eu tenho dificuldade de encarar os meus sentimentos e dificuldade de assumir que eu faço terapia. Então, assim, também acho que esta perguntinha é sim para 100% da população. Quem é que consegue se abrir nesse mundo maluco de hoje? Sem contar que eu tenho a convicção de que as pessoas não estão nem aí pros nossos sentimentos. Então, assim, tipo, você vai se abrir e a pessoa vai falar assim, É a mesma coisa aquela história do oi, bom dia, tudo bem? A pessoa não quer saber se você tá bem. A pessoa só está fazendo um protocolo social. Porque se você responde, não, hoje eu não tô bem, a pessoa continua andando, porque normalmente a pessoa tá andando quando ela fala isso. E ela, ai, que bom, tchau. E continua. Por quê? Porque quando a gente pergunta, oi, tudo bem? A gente não tá querendo saber se a pessoa tá bem. Então, assim, neste mundo maluco de hoje, ninguém quer saber dos seus problemas. Então, sim, tenho dificuldade de expressar as emoções de maneira aberta e apropriada. Assim, esse questionário tem muito mais perguntas, algumas bem profundas realmente, tanto é que eu não vou abrir aqui. A ideia é você se conhecer, você se identificar e você ir atrás. Então é bem bacana porque você consegue se resolver neste site mesmo. Então, assim, recentemente eu descobri esse questionário e descobri esse site, achei bem bacana. Tô aqui pra compartilhar um pouco do trabalho deles, tô achando bem legal. A gente tem que entender também que quando uma pessoa fala de um diagnóstico ou de um problema, não significa que a gente é um caso sem solução. É só que a gente tem que estar aberto sim a tratar. Então o propósito do vídeo de hoje era abrir para esse tema. Eu não conhecia esse tema, vai que seja útil para você também. Só o fato de fazer o questionário e ler os materiais que eles têm no site, eu já tô repensando algumas atitudes que eu faço. Então, brincadeiras à parte, o questionário é para ser levado a sério. As perguntas mais pessoais e mais profundas eu não abri. É só que realmente quando eu fiz o questionário, primeiro que eu tinha negado que eu tinha esse tipo de padrão. Aí fui entrar no site por curiosidade, do tipo, é só para provar que não é verdade. Entrei no site, li bastante, é bem interessante. E aí, quando eu fiz o questionário, eu me senti assim, poxa, é um questionário que ele faz você responder sim. E aí a ideia de compartilhar é informar sim sobre esse trabalho. Vai que você não conhecia esse termo, essa associação, e vai que te ajuda. Então a ideia é compartilhar isso e mostrar que o questionário sim é enviesado, porque tem alguns tipos de pergunta que eu acho que, não sei, eu tenho a sensação que grande parte da população também sofre com isso. E a de falar sim quando você quer falar não, pra mim é batata. Principalmente no trabalho, que aqui vai virar um outro parênteses para um próximo vídeo. Mas outro dia eu falei não pra minha chefe e aí eu recebi o feedback de que eu não ajudo. Cara, eu já tô até me enrolando pros temas de outros vídeos. Depois eu falo também dessa parte de como conviver no trabalho e ter que responder a feedback e a avaliação de desempenho, porque é tema para outro assunto. E por hoje é só, espero que esse conteúdo tenha sido útil e que a gente se veja nos próximos vídeos. Já segue a gente, já se inscreve, já dá joinha e a gente se vê nos próximos vídeos. Até a próxima!